Se na sua empresa o S&OP acabou virando uma reunião para apagar incêndio, onde todo mundo discute problema do dia a dia, e o S&OP virou um improviso diário para tentar salvar a operação, o problema não está nos conceitos, o problema está na falta de integração entre planejamento e execução. Muitas empresas até têm os dois processos no papel, mas não conseguem fazer eles funcionarem juntos. E é exatamente isso que eu vou te mostrar hoje. Como o SAP BP separa claramente decisão de execução, sem quebrar a conexão entre elas. Ao longo desse vídeo, você vai entender de forma simples e prática qual é o papel real do S&OP, qual é o papel do S&OI e por que confundir esses dois processos gera tanto ruído dentro das empresas. Mais do que isso, você vai entender onde as empresas mais erram na prática e como o SAP BP conecta planejamento e execução de forma estruturada, sem virar caos, retrabalho ou reunião improdutiva. Se você trabalha com supply chain, planejamento, logística, execução, esse conteúdo muda completamente a forma como você enxerga o processo. E qual é o erro clássico das empresas? Quando falamos de planejamento integrado, duas siglas aparecem o tempo todo, S&OP e S&OI. Na teoria, quase todo mundo diz que entende a diferença entre elas. Na prática, muita empresa trata os dois processos como se fosse uma mesma coisa. O resultado disso é imprevisível. O estratégico acaba sendo puxado para o operacional vira improviso e no fim das contas ninguém decide bem. As reuniões ficam longas, cheias de detalhe, mas sem decisões claras. Planejar e executar são atividades de naturezas diferentes. Planejar exige olhar para o futuro, lidar com incertezas e tomar decisões com mais calma. Executar exige reação rápida, foco no curto prazo e gestão de restrições reais. O IBP existe justamente para respeitar essa diferença e, ao mesmo tempo, conectar tudo em um único fluxo coerente. O S&OP no IBP, onde as decisões estratégicas acontecem. Dentro do IBP, o S&OP é um processo tático e estratégico. Ele olha para horizontes que normalmente variam de 3 até 18 meses. Não é um processo para resolver o problema da semana ou um pedido atrasado de ontem. O papel do S&OP é responder algumas perguntas estruturais do negócio. A capacidade atual suporta o crescimento planejado? O nível de estoque está alinhado com o plano financeiro? O mix de produtos conversa com o mercado? O plano de demanda é viável quando conectado à produção, compras e logística? Para responder a esse tipo de pergunta, a empresa precisa abrir mão do detalhe operacional e ganhar visão estratégica. Por isso, o S&OP nos dados são os mais agregados, né? E os indicadores não medem velocidade de execução, eles medem a qualidade do plano. Indicadores de nível de serviço mostram se o plano atende o cliente no nível esperado. Indicadores de estoque mostram se o capital está bem alocado ou mal distribuído. Indicadores de eficiência mostram se a capacidade planejada faz sentido frente à demanda. E no fim, a pergunta central é sempre a mesma: esse plano sustenta o negócio? Já o S&OI no IBP, é onde o plano encontra a realidade. Já o S&OI atua num horizonte totalmente diferente. No IBP ele olha para o curto prazo, normalmente de 0 a 12 semanas, 3 meses. Aqui não se redefine estratégia, aqui se garante a melhor execução possível do plano que foi aprovado no S&OP. O S&OI lida com a realidade, a demanda real não veio como esperado, um fornecedor atrasou, um equipamento quebrou, um cliente prioritário pediu mudança de data, e é nesse momento que entram decisões como priorização de pedidos, realocação de estoque, antecipação ou postergação de produção. O S&OP funciona como um meio de campo entre o plano e a operação. Ele absorve os desvios e tenta manter a empresa no caminho definido pelo S&OP. Por isso, se no S&OP os indicadores medem a qualidade do plano, no S&OI eles medem a capacidade de reagir a ele. A curacidade de previsão, desvios entre real e planejado, nível de serviço semanal, o giro de estoque e aderência ao plano viram sinais claros de onde agir. No S&OP o indicador não é só um número, ele vira um gatilho para a tomada de uma ação. E onde as empresas mais erram? Um erro muito comum é tentar tratar os problemas típicos de S&OI dentro das agendas de S&OP, ou seja, discutir atraso de pedido, quebra de máquina ou um problema pontual em um fórum que deveria estar olhando meses à frente. Quando isso acontece, o planejamento perde o foco e a execução continua caótica, né? O IBP resolve esse problema quando os papéis ficam claros. O S&OP define o caminho, o S&OI garante que a empresa permaneça nele, mesmo quando surgem desvios. Eles precisam conversar, trocar informações e se retroalimentar, mas não podem se misturar. Cada fórum existe para um tipo de decisão. No IBP, conectando os dois, um exemplo clássico que vem de empresas globais de bem de consumo, que já têm um S&OP relativamente maduro, mas sofriam muito na execução,
O plano fazia sentido no papel, mas não se sustentava no curto prazo. Com a implementação do IBP, o S&OP passa a rodar com simulações de cenário e impacto financeiro real, dando muito mais clareza nas decisões estratégicas. Ao mesmo tempo, o S&OP ganhou visibilidade semanal, dados confiáveis e capacidade de reação mais rápida. O resultado foi uma redução de ruptura de estoque, uma queda de estoque e decisões muito mais rápidas no curto prazo. O diferencial não foi simplesmente o sistema em si, foi usar o IBP respeitando o papel de cada processo. Qual que é a virada de chave para esses dois processos? O S&OP decide o futuro e o S&OP protege o plano no presente. Quando os dois processos estão bem definidos, conectados dentro do IBP, o planejamento sai do PowerPoint, do Excel e vira realidade operacional. Nesse ponto, o supply chain começa a operar de forma realmente integrada e estratégica. E aí que está o ponto, eu quero saber de você. Na sua empresa hoje, o maior problema está no S&OP ou no S&OI, ou ainda não tem esses dois processos? Comenta aqui para mim. E se você quer aprender na prática como estruturar S&OP e S&OI usando IBP, o link do e-book de SAP IBP do Supply Fox está aqui na descrição. Esse material foi criado para quem quer sair do operacional, ganhar visibilidade estratégica e começar a jogar o jogo de verdade do supply chain. Até a próxima, pessoal!